Alô, amigos do canal, muito obrigado pelo carinho de vocês. Olha, eu aqui na 38ª rodada, em um estádio mítico, em uma cidade bacana, Belém do Pará. Primeiro, um agradecimento a cada um de vocês que estão deixando like, que estão se inscrevendo. Quero agradecer também o carinho do povo paraense. Já são 2 dias que eu estou aqui nessa cidade, nessa antevisão do jogo entre Clube do Remo e Goiás. Recebi um carinho imenso, experimentei várias comidas típicas, tradicionais da cidade, recebi vários presentes, então o meu abraço fraterno vai para todos os paraenses que me receberam super bem. Sobre esse vídeo, Série B histórica está pela frente. 38ª rodada, termina hoje o campeonato da Série B de 2025. Uma particularidade nessas 19 edições. Vou te contar alguns detalhes do que houve nessa Série B. Chamou a atenção por várias nuances diferentes. Exemplo, na 37ª rodada, a rodada anterior a essa, nenhum time ainda tinha conseguido o seu acesso. Para você ter uma ideia, nunca na história da Série B isso de fato tinha acontecido. E aconteceu. O Coritiba só garantiu o seu acesso no final da 37ª rodada. Um exemplo, ano passado o Santos já tinha garantido o seu acesso nessa rodada e nas outras 19 edições também. Mais uma vez, o Grêmio Novo Horizontino ficando pelo caminho. 2023, 64 pontos, ficando fora. 2024, perdendo para o Goiás na Serrinha, 64 pontos, ficando de fora. Esse ano, um pouco menos abaixo essa pontuação, mas também ficando pelo caminho uma vez mais. Esse, de fato, é um alugador de G4, ou, que podemos dizer, ele fica próximo, mas nunca consegue, de fato, o acesso. Pode vir a conseguir, mas o que está prevendo aí essas Série Bs antigas é que ele, de fato, é um alugador de G4, e um time que sempre flerta, mas não consegue ter a força de chegada. O jogo de hoje, Clube do Remo e Goiás, chama atenção por ter 2 times tecnicamente evoluídos, 2 artilheiros com poder de decisão muito forte. Anselmo Ramon, 10 gols, 2 assistências. Pedro Rocha, 14 gols, o artilheiro da competição e 6 assistências. Ambos fizeram 4 gols em jogos decisivos que lhe deram pontos para os seus times. Me lembro bem do Anselmo Ramon decidindo o jogo contra a equipe do Botafogo em Ribeirão Preto, decidindo lá na Liga Arena contra o Clube do Atlético Paranaense, decidindo na Arena Condá nos minutos finais, fazendo 2-1 contra a Chapecoense. Então foram vários jogos, assim como o Pedro Rocha também decidiu lá em São João del Rei contra o Atlético, e outros jogos mais que eu poderia perfeitamente lembrar, que através dos pés dos dois, 4 jogos foram com poder de decisão dos dois. 2 melhores goleiros dessa Série B também estarão em campo. O Tadeu e o Marcelo Rangel fizeram uma Série B muito boa. O Tadeu com o primeiro turno excepcional. O Marcelo Rangel sendo o goleiro mais exigido em termos de defesa. Você vê uma Série B com várias nuances. Um Coritiba que sobe com um dos piores ataques da competição. Também tem, de fato, uma das melhores defesas. Mostrando porque o Moser subiu com o Mirassol em 24 e esse ano volta a subir com o Coritiba. Privilegiando um setor defensivo com Maicon e Jaci, e um sistema muito bem feito com o Josué à frente. Então você vê que o CAP fez um primeiro turno péssimo, flertando entre 10º e 11º, e no segundo turno precisa de um investimento pesado, trazendo Kevin Viveiros, Steven Mendonça, para dar um corpo ofensivo para esse time, e de fato, Kevin Viveiros chega e resolve. 9 gols até o momento, o artilheiro do time na competição, chega e mostra o seu poder de fogo, o seu poder de decisão, trazendo um corpo para a linha ofensiva da equipe do CAP, e de fato o time do Atlético Paranaense, para mim, vai conseguir esse acesso, mas ainda não tem nada garantido. A 38ª rodada vai ter o seu início. Fiz questão de trazer aqui alguns pontos. Vamos para a parte de baixo da tabela antes de finalizar o vídeo. Clube do Remo, por exemplo, subiu com outros 3 postulantes que vieram da Série C para a Série B. Foram, no caso, o Atlético, o Volta Redonda e a Ferroviária. Volta Redonda já foi junto com o Paysandu para a Série C ao lado do Amazonas. Resta uma vaga, e essa vaga justamente vai para 2 dos 3 times que subiram ao lado do Remo. Atlético e Ferroviária ou Botafogo brigam por essa vaga indigesta. Atlético e Ferroviária andaram sempre na parte de baixo da tabela. Um campeonato desgastante, um campeonato sofrido, um campeonato em que nunca, de fato, andaram na parte cimeira da tabela. Já contrastando com o que foi o Clube do Remo, recém-subido da C, vive um bom momento, campeão paraense, um dos melhores times dessa competição, teve uma reação muito brutal com o Guto Ferreira na reta final, mudança de treinador na 10ª rodada, onde Daniel Paulista deixa o Clube do Remo e vai para o Sport, chega um português que não tem tanta, digamos, não tem um momento agradável, foram 14 jogos, ficou demasiado tempo sem vencer. O Remo, por exemplo, passou 2 meses sem vencer aqui, ó, no estádio Mangueirão e no Baenão, nessa cidade de Belém. 2 meses sem vencer em casa, em uma competição igual a Série B, é muito tempo. Mas a Série B trouxe isso, um Vila Nova, um Atlético Goianiense, que são times também que fariam, de fato,
o acesso, ou então brigariam pelo acesso à Série A e saíram cedo da competição. Mais outros times, como o América Mineiro também, que entra, como ao lado do Cuiabá, brigando para sempre estar ali no G4, ou pelo menos flertando lá próximo. Esse ano, de fato, foi uma competição muito abaixo da média. O América chegou a estar na zona de abaixamento, tem um poder de reação após a chegada do Alberto Valentim, que traz um tônico diferente, um modelo diferente de jogo e consegue mais das metade dos pontos que o América conseguiu ao longo de toda a Série B, para você ter um exemplo. Então, assim, vejo também o Cuiabá com o Guto Ferreira até a 21ª rodada, oscilando, o time manda ele embora, acusando-o de empatar demasiados jogos, mas a verdade é que depois que ele sai, o Cuiabá nunca de fato conseguiu brigar na parte cimeira da tabela, sempre ali em oitavo, sétimo, mas nunca com aquele poder de chegada também. Destaques para mim, Pedro Rocha, Josué, Pedro Murisco, Marcelo Rangel, goleiro Tadeu, o Safira do próprio Cuiabá, vejo jogadores, o Carlão, destaque também da Ferroviária, um dos artilheiros da Série B, é o vice-artilheiro, na parte de baixo, jogando em um time limitado, que sempre brigou ali na parte de baixo, fazendo mais de 12 gols. Ronaldo Tavares também, que chegou na metade da competição para defender o Atlético, um poderio ofensivo muito forte, certamente vai figurar em outros patamares. Do lado dos outros times que estão no G4, vejam a Chapecoense, que oscilou na competição, mas sempre teve poder com Mailton e Walter Clar nas alas. Após a saída do Mailton, ele oscila para baixo, perdendo um setor muito forte, que era o jogador do setor direito, 6 gols, 6 assistências, vai para o São Paulo, e depois disso a Chapecoense consegue se reencontrar na competição. De fato, foi uma Série B histórica, foi uma Série B em que muitos momentos times vão lamentar por ter perdido os pontos preciosos dentro de casa. Muitos times ainda lamentam erros de arbitragem, mas a verdade é que essa Série B ela foi totalmente diferente de todas as outras. Em vários momentos você achava, esse time vai subir. Por exemplo, Coritiba e Goiás foram de fato os dois times que mais tempo permaneceram dentro do G4. E o Coritiba ainda pode nem ser campeão da Série B, depende de um empate lá em Manaus contra o Amazonas. O Goiás foi o time ao lado do Coritiba que mais vezes ficou dentro do G4. O time que mais liderou a Série B foi o Goiás e pode, se perder no Mangueirão, ficar fora do acesso para a Série A. Então essa Série B, muitos se falaram, eles vão, eles estão. Nada disso. Essa Série B foi histórica, está marcada na nossa memória e, de fato, ela vai ser estudo para as próximas edições, mas eu quis deixar esse parâmetro para você de um todo do que eu vi nessa Série B. E, com certeza, o Paysandu, para mim, foi um dos piores times que eu vi jogar ao lado do Botafogo de Ribeirão Preto e os dois times tecnicamente abaixo, pouquíssimas vitórias no campeonato, pouquíssimas boas apresentações, foi sem sombra de dúvidas os dois piores times do campeonato. Vou ficando por aqui, um forte abraço para você, espero que você tenha gostado do vídeo e daqui a pouquinho eu vou para dentro do Mangueirão, vou acompanhar esse grande jogo entre o Clube do Remo e Goiás e eu volto para te contar tudinho nesse pós-Série B de 2025. Tchau!